Dia, paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem nessa manhã abençoada. E hoje eu quero estar meditando junto com vocês, meus irmãos. Hoje o tema da palavra é autoconfiança ou confiança do alto. Olha só que interessante. A autoconfiança é quando eu confio somente em mim. Mas a confiança do alto, eu estou dependente da confiança em Cristo Jesus. Eu estou dependente da confiança do alto. Então, que nós possamos confiar somente na confiança do alto. Amém? E nessa manhã eu vou estar meditando Provérbios 3, versículo 5, que diz assim para nós, meus amados. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Aleluia. Então aqui ele endireitará o nosso caminho, as nossas veredas, meus irmãos. Quando nós confiamos somente em nós erramos muito. Nós erramos porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos dependendo somente de Deus, Ele age conosco nas nossas batalhas, Ele está conosco. Mas quando nós entramos numa batalha sozinho, sem a orientação do Senhor, nós perdemos a batalha. Amém? E aqui eu quero deixar, uma reflexão para nós, em nome de Jesus. O texto enfatiza que a confiança no Senhor deve ser completa, total, de todo o coração. Então, nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Precisamos apoiar somente em Cristo Jesus. E não devemos nos escoar em nossos próprios entendimentos. Isso é, não confiar em si mesmo, não ser autoconfiante. Eu posso, eu faço, eu resolvo. Não, nós temos que ir dentro da palavra, com a orientação do Espírito Santo, meus irmãos. A autoconfiança caminha na contramão da dependência de Deus. Muitos querem ser dono de seus destinos, mas a palavra nos adverte: entrega o nosso caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Amém? Glória a Deus. Em Salmo 37, verso 5. Então, nós precisamos estar sempre dependendo do Senhor, sermos dependente, completamente dependente do Senhor Jesus, não apoiar, né? Então, às vezes a gente vê que troca a dependência de Deus para depender de palavras de um amigo. Tem pessoas que dão mais crédito à palavra de um amigo do que à orientação espiritual. E isso é muito sério. Nós precisamos ter a dependência do Espírito Santo, ele que nos alerta, ele que nos orienta se nós estamos no caminho errado, se nós estamos fazendo algo que agrada o Senhor ou não. Quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar, agir na nossa vida, nós erramos menos, em nome de Jesus. Amém? E eu quero passar também uma reflexão aqui, ó. Golias confiava na sua força, estatura e armas. Estava certo que venceria a batalha, mas foi derrotado por um jovem pastor de ovelha que não era autoconfiante, mas tinha confiança do alto. Então, nós conhecemos a passagem do Golias, um gigante, temível, mas foi derrotado pelo jovem pastor de ovelha.
porque ele foi na dependência de Deus. Deus lutou as lutas por ele, em nome de Jesus. Aqui ele fala que ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então, todas as vezes que nós tivermos alguma batalha, nós precisamos clamar o Senhor dos Exércitos. Amém? Que ele estará conosco, mas nós precisamos clamar e nós precisamos buscar esse Deus tão maravilhoso. A autoconfiança desarmou. A autoconfiança desarmou, né? Então, a autoconfiança desarmou aquele gigante. Ele achou que através da força, da altura, das armas, a luta estava vencida. Mas foi um pequeno que venceu, porque ele foi através da palavra do Senhor. Ele foi na confiança de Deus, em nome de Jesus. A autoconfiança desabou o homem gigante, mas a confiança do alto ergueu um homem pequeno. Aleluia, glória a Deus. Então, para Deus não tem tamanho. Para Deus tem o tamanho da sua fé. Em quem você tem colocado, meu irmão, minha irmã, a sua fé. Em quem? Na sua força, nos seus amigos, no seu trabalho. Em quem? Nós precisamos somente buscar a força do alto, a força de Deus. Ele que nos dá força, ele que nos orienta, ele que nos orienta, ele que nos tira da rota errada, ele. Muitas vezes, né? Quando a gente vai para uma rota errada, o Espírito Santo fala dentro de nós. Por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Porque ele que vai nos orientar. Esse lado está errado. A rota está errada. E nós voltamos para a rota que é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar somente em Deus, não na nossa própria força, no nosso trabalho, na nossa conquista. Isso não é nada se nós não for dependente de Deus, né? Paulo nos adverte. Paulo diz assim, né? Tudo nós podemos, mas também ele citou, tudo nós podemos, mas completou, naquele que nos fortalece, que está em Filipenses 4,13. Tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Então nós podemos grandes coisas, que esteja na vontade do Senhor, alinhado com a vontade do Senhor. Nós podemos sim vencer nossas guerras, as nossas batalhas espirituais, mas naquele que nos fortalece, que é Deus. Então, meus irmãos, não deixe a autoconfiança, não deixa ela te pegar, porque se você parar de crer na palavra do Senhor, você vai ser completamente autoconfiante. E isso não agrada o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que esta manhã, após essa reflexão, após essa palavra, nós possamos ser cada vez mais dependente do amor, do cuidado, da proteção de Deus, sendo dependente somente do alto, não das coisas aqui terrenas, porque as coisas aqui terrenas passam. Seu cargo na empresa passa, sua família passa. Amém? Todos nós vamos passar. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vencemos as nossas batalhas. Então não se apoie em suas amizades, nos seus conselhos. Pede primeiramente sempre a orientação do Espírito Santo, a orientação, porque nós vamos ser grande em Cristo Jesus, assim como foi Davi, venceu a luta daquele gigante. Então não sei qual gigante você está passando, eu não sei se é o gigante na família, nas batalhas da família, se é o gigante nas dívidas, não importa, se é o gigante na saúde.
que representa, né, as dificuldades. Mas quando Deus está no nosso caminho, né, quando nós colocamos Deus à nossa frente, assim como Davi colocou, o gigante, todo o gigante cai por terra em nome de Jesus. Amém? Então, que você e eu possamos ter essa reflexão, somente ser dependente em Cristo Jesus, em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi uma palavra de reflexão para que nós possamos ser orientados através da palavra do Senhor. Porque é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos renova, é a palavra. Ó, a palavra. Nós temos que estar orientado através da palavra em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus para que Deus nos conceda um dia de paz, um dia de vitória em nome de Jesus. Amém? Se você se sentir à vontade, feche os seus olhos. Vamos estar pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu sei que nós somos ainda errantes, Pai, mas eu cremos que a nossa dependência está no Espírito Santo, que a nossa dependência tem que estar sempre, Senhor, alinhado com a sua vontade, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a entender que a sua vontade é perfeita e agradável para nós, ó Pai, enquanto a nossa vontade ela só nos leva para a morte, Pai. As nossas vontades muitas das vezes têm cheiro de morte, ó Pai, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, leva para a vida, Pai. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, tem intimidade com o Espírito Santo, para que possamos ser orientados, para que possamos render a seus pés, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, nos fortaleça, que nós possamos ser total dependência de Deus, em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos tenham um dia de paz, um dia de bênção, em nome de Jesus. Que possamos continuar nessa dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluias.